E aí, biolocrias? Tranquilão, chantilly? A nossa aulinha de hoje vai ser sobre ciclo celular. Meus tetrápodes, vem comigo. O ciclo celular depende do evento da divisão celular, que é uma divisão que ocorre em todas as nossas células. Além disso, ela também é uma divisão que ocorre em todos os organismos pluricelulares para a realização do crescimento desses organismos. Também tem como função a regeneração de tecidos, como no caso de cicatrização, e na reprodução de organismos unicelulares, ou seja, bactérias, protozoários. Esses micro-organismos se reproduzem desta forma. A divisão que a gente vai falar hoje é a divisão mitótica. Evandro, eu gosto de mitose, Evandro, mitose, acho legal. Galera, a mitose é quando uma célula-mãe dá origem a duas células filhas totalmente idênticas entre si e também idênticas à célula-mãe. É o que eu queria que acontecesse com o meu dinheiro. Aliás, você sabe o que a célula falou quando foi no cabeleireiro? Mitose. Ai, 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 ai. Durante o ciclo celular, então, essa célula passa por dois momentos. O momento de intérfase e a mitose. A fase de intérfase é uma fase de preparação para a mitose. Nesse momento, nós temos a cromatina totalmente descondensada. Para quem não sabe, cromatina é o conjunto de DNA, RNA e proteínas juntos. Tá ligado? Aquelas estonas na qual o DNA se enrola. E essa forma com a qual a cromatina se encontra descondensada é chamada de cromonema. Nesse momento, o DNA ele está ativo, com regiões que estão realizando a expressão gênica, para que essa célula possa produzir todas as proteínas necessárias após a divisão. Logo, essa cromatina se encontra ativa, mas não toda ativa. Tem regiões que estão ativas, tem regiões que estão inativas. As regiões que estão ativas são chamadas de eucromatina. Já as regiões que estão inativas são chamadas de heterocromatina. Já a mitose é o momento em que a célula se divide, é o momento da divisão celular. Nesse contexto, a cromatina ela vai começar a se condensar, começar a se espiralizar, para ela poder se encontrar na forma mais compactada possível. Mas se o DNA se condensar, como é que ele vai expressar os seus genes? Não é hora de expressar genes, é hora da divisão celular. E essa divisão ela tem que ocorrer corretamente. Logo, eu não preciso do DNA na forma ativa, eu preciso dele compactado, totalmente inativo. Nesse momento, esse DNA, essa cromatina, ela é chamada de cromossomo. O cromossomo, como vocês bem podem ver, é composto aí por cromátide, que é esse braço aí, e uma região que geralmente se localiza aí no meio do cromossomo, chamado de centrômero. Meus aminiotas, a intérfase então é dividida em três etapas: G1, S e G2. Já a mitose é dividida em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Bom, durante a intérfase, a fase de G1 é a fase que inicia a preparação para a divisão. Nesse momento, o DNA então está ativo e o que está ocorrendo é uma intensa síntese proteica. O metabolismo da célula está elevadíssimo e as organelas estão se duplicando. Óbvio, você vai ter que duplicar as organelas, porque depois que tiver duas células, tem que ter um cado de organela em uma e um cado de organela em outra. Na fase S, uma das fases mais importantes da intérfase é o momento em que ocorre a replicação do DNA. Ou seja, o DNA se duplica. Na fase G2, a célula volta a ter uma intensa síntese proteica, ou seja, volta a produzir as proteínas, volta o metabolismo celular elevado. E é o momento em que a célula decide se vai continuar ou não a divisão celular. Por quê? Pensa comigo, meu gafanhoto. Se tiver acontecido algum erro durante a fase S, eu não posso duplicar a minha célula com esse erro. Imagina se uma célula perde o controle da divisão celular. Ela vai se duplicar indefinidamente. Professor, isso é câncer, né? Isso é a formação de um tumor, que pode progredir para um câncer.
Logo, em G2 também vai ter um checkpoint para dizer se a célula então pode continuar a divisão a partir dali. Obviamente, nessa fase também a célula vai crescer. Porque imagina, a célula é de um tamanho, aí de repente divide e fica desse tamanho. Aí de repente divide e fica desse tamanho, aí daqui a pouco ela some, ela some. Então em G2 a célula dá uma crescidinha para quando ela se dividir, ela manter o seu tamanho. Chegamos então à mitose. A mitose, como eu já falei, é dividida em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nesta ordem. Mas eu não vou conseguir gravar isso. É claro que vai, meu nobre. Tem várias maneiras de gravar. Prometo a Ana telefonar. Tem também PM atira. Esse é meio pesado, né? Enfim, o principal é você saber o que ocorre em cada uma dessas etapas. A primeira etapa é a etapa de prófase. Nessa etapa, a cromatina ela começa a se condensar, começa a se espiralizar. Os centrossomos, que tem o centríolo como principal organela, migram para os polos da célula e começam a organizar o fuso mitótico, também conhecido como fuso acromático, que são microtúbulos, filamentos de citoesqueleto. Esses filamentos de citoesqueleto vão se ligar exatamente no centrômero dos cromossomos. Mas, professor, como é que ele vai conseguir se ligar ao centrômero do cromossomo se o cromossomo tá dentro da carioteca? Muito bem, nobre mancebo. A carioteca, então, ela tem que regredir, ela tem que se desfazer. A carioteca some. Quando a metáfase se inicia, nesse momento, nós temos a cromatina totalmente condensada. É agora, então, que a gente pode chamar de cromossomo. Ou seja, nós só temos cromossomos a partir de metáfase. Mas o evento mais característico dessa etapa é que todos os cromossomos que já estão ligados ao fuso mitótico são alinhados no meio da célula, na placa metafásica, na placa equatorial, na linha do equador. Na etapa de anáfase, o evento mais característico é a separação das cromátides irmãs. Professor Piruvato, o que é cromátides irmãs? Lembra que a cromátide é o braço do cromossomo? Lembra que após a fase S o DNA duplicou? Então eu vou ter 2 DNAs. Logo, meu cromossomo vai ter 2 braços. Uma cromátide e a cromátide irmã. Então na anáfase, essas cromátides irmãs vão se separar. E aí vai cada cromátide para um polo da célula. Uma vez que as cromátides foram separadas, inicia-se então a telófase, que é a nossa última etapa da mitose. Na telófase, a carioteca volta a aparecer e as condições de intérfase retornam. E então a cromatina volta a ficar ativa. Mas o evento mais característico da telófase é chamado de citocinese, que é a separação do citoplasma. E aí existem 2 tipos de citocinese importantes: a citocinese centrípeta e a citocinese centrífuga. A citocinese centrípeta é aquela que ocorre nas células animais, ou seja, é uma divisão que ocorre de fora para dentro, como se a célula estivesse sendo enforcada. Já na citocinese centrífuga, a divisão ocorre de dentro para fora, a partir do surgimento de uma estrutura chamada fragmoplasto, que vai depois gerar a lamela média e dividir essas 2 células vegetais. Então, citocinese centrípeta animal, citocinese centrífuga vegetal. E aí eu gero 2 células exatamente idênticas entre si e idênticas à célula-mãe. Dessa forma, podemos dizer que a mitose ela é equacional, ou seja, a quantidade de DNA nas células filhas é igual à da célula-mãe. Gostaram, galera, do conteúdo de Chico no celular? Então curte aí e compartilha. Beleza? Vocês viram o recado do acetil-CoA, né? Toca aí, acetil-CoA. Muito bem, valeu.